globalização ela não é só ponto positivo, ela é ponto negativo também. Beleza? Tá ok, Andressa? E aí, Moisés? Ok demais. Mas aí eu lembrei de uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui. Pode dizer. Quando eu falando essa questão de escalas, né, da desigualdade. Quando a gente procura, por exemplo, o nível de educação do Brasil comparado aos demais países do mundo, dentro daquela prova do PISA, que é um meio de avaliação internacional que é a educação, o nosso país, se eu pegar aqui a América Latina, o nosso país está no penúltimo lugar, né? E aí a gente é um país que mais investe em educação, mas tem um retorno nada equivalente ao investimento financeiro que é feito em educação. É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Por que isso está acontecendo? E aí é o fato do Brasil ser o penúltimo na América Latina em educação mostra uma questão de desigualdade social, uma questão de desigualdade entre os seus próprios vizinhos, né? Os países vizinhos da gente. Se a gente entrar dentro do Brasil, a gente também vai encontrar essa disparidade entre as regiões brasileiras. Geralmente a região norte é a região que sempre tem, né, uma dificuldade maior em acompanhar os resultados e tudo mais, devido a uma série de condições geográficas da própria região, né? As populações que vivem afastadas dos centros urbanos, a precariedade do sistema público de ensino, enfim, uma série de fatores que a gente pode, se a gente for falar aqui, a gente vai passar a tarde toda falando, né? Mas é isso, você escolher um tema, saúde, educação, segurança, são temas chaves para você compreender a questão da desigualdade dentro de um continente ou dentro de um próprio país também. Tranquilo. Beleza? Ótimo. Economia. Nós temos os blocos econômicos, né, que estão União Europeia, Mercosul, Na é, África. a África, tem vários aí, e organizações econômicas, que são, né, como, por exemplo, a FMI, Banco Mundial, aqui no Brasil, o Banco Central, que são organizações que comandam o nosso dinheiro, que comandam as economias de forma global e também nacional, no nosso caso. E aí nós temos a diferença entre países envolvidos e subdesenvolvidos, que também podem cair na prova de vocês, ou algum assunto que vocês verem, países centrais e países periféricos, países que comandam e países que obedecem, mais ou menos essa ordem. O Brasil já foi um país que teve, né, tem os países que estão em meio termo, tá? Emergindo, né, que são os países emergentes, que estão em desenvolvimento, e aí nós temos países que estão mais ou menos nessa meio termo, e existem países que são muito desenvolvidos, como, por exemplo, Estados Unidos, Japão, China, outros países. O Brasil está ali no emergente, né? China, Índia. Acho que China hoje é um país desenvolvido, inclusive a segunda maior potência econômica mundial, então não sei o que ela é emergente, mas enfim. E nós temos países desenvolvidos, principalmente países da África, né, Andressa? Como Isso. países que ainda são subordinados às coisas que você nem consegue imaginar. Bom, é importante a gente lembrar também que esse conceito desenvolvido e subdesenvolvido é um conceito que ele passou por várias transformações ao longo do tempo, né? Se a gente for parar para pensar, até a década de 70, por aí, a gente trabalhava com o conceito de primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Conceitos bem ultrapassados. O primeiro mundo são aqueles países capitalistas, economia de mercado, e que tem um desenvolvimento bem ok. Aí você tem o segundo mundo, que são aqueles países socialistas, economia planificada. E o terceiro mundo, que é assim, o fim, né? Os mais pobres, entendeu? Só que até mesmo nessa questão do subdesenvolvimento, você vai ter subclassificações, né? A gente tem os países de extrema pobreza, os países em desenvolvimento, os países emergentes, né? Então, uma série de nomenclaturas que acaba sendo utilizada dentro da própria geografia para tentar compreender a realidade geográfica de cada país, porque apesar de serem um grupo de subdesenvolvidos, mas o nível de subdesenvolvimento é muito diferente de um para outro, né? Por exemplo, eu não posso dizer que o nível de subdesenvolvimento da Eritreia é o mesmo nível de subdesenvolvimento da Indonésia, né? São países de continentes diferentes, países que têm uma realidade política, econômica e social muito diferentes também. Então, são considerados subdesenvolvidos, porém, se você for analisar a questão do PIB, aí um vai ter mais dinheiro que o outro. Se for analisar a questão das guerras civis, conflitos civis, um vai ter mais do que o outro. Então,
eles possuem, né, também as suas particularidades. E aí a gente tem aí dentro dessa questão da economia também as empresas transnacionais, né, que são muito importantes porque, querendo ou não, são essas grandes empresas, essas grandes corporações, esses conglomerados que mandam na parada toda, né? E eles conseguem, inclusive, como a gente já viu comentado anteriormente, manipular a política a favor deles, a favor daquilo que eles acham que deve ser feito. E uma coisa que está intrínseca aqui, né, nesse período que a gente vai tratar mais atual, é a corrente neoliberal. Eu acho que o Moisés vai poder explicar um pouquinho melhor. Mas a corrente neoliberal é essa doutrina econômica que marca o fim da Guerra Fria, né? E tudo mais, que vai tentar desvincular a ação do Estado o máximo possível da economia. E a gente, inclusive, trabalhou na aula passada, né, as problemáticas que tem dentro da intervenção do Estado e também na tirada da intervenção do Estado, né? Porque se você deixa o Estado intervir muito, tem problema. Mas se você tirar o Estado completamente, você vai ter um problema muito maior. Então, existe aí vários questionamentos, né? É uma pergunta que não tem resposta, ainda está tudo muito em aberto. Exatamente. O neoliberalismo ele veio com essa tentativa de nova roupagem do liberalismo, né? A questão do Estado vender todas as empresas serem transnacionais, nacionais, serem empresas privadas, enxugar o máximo que pode da máquina pública, só que a gente vê que isso não está dando muito certo, principalmente nesse período agora que a gente está vivenciando. Isso tudo da globalização reflete numa ordem mundial, que é o capítulo próximo, nosso próximo assunto, que vai ser nesse vídeo também, para a gente resumir logo tudo, né? Que a questão que existem países que têm uma ordem, que eles comandam o mundo, e como que isso foi desenvolvendo durante o tempo. Nós tivemos uma ordem multipolar. O que é uma ordem multipolar? Vários países comandavam o planeta Terra, comandavam as ordens políticas, econômicas, sociais, de cultura. Só que isso foi há pouco tempo, algumas nações elas começaram a ver que dava para se tornar somente elas, vamos dizer assim, uma potência sozinha. E aí nós temos na primeira fase lá vários países da Europa, depois da Europa teve alguns conflitos, alguns fatos históricos que acabaram deixando ela um pouco para trás. Veio um reforço desse movimento pela Revolução Industrial, a Inglaterra passou a ser, né, já era, mas passou a ser cada vez mais aquela detentora, né, da ordem mundial. E aí depois veio a questão né, os fatos históricos, Guerra Mundial, enfim, outras coisas que acontecem, que aí levou o mundo dividido em dois, o mundo bipolar. Nós temos o mundo multipolar, nós temos o mundo bipolar, que eram duas potências, né, Andressa? A União Soviética e os Estados Unidos, que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, viu que a Europa já estava acabada, não tinha mais uma potência por lá. Estados Unidos e União Soviética começaram a tomar posse aí do mundo. E aí, essa questão veio exatamente como é que eu posso falar? Na doutrina, né? Uma doutrina socialista, uma doutrina capitalista, que começaram a brigar aí para ver quem é que mandava mesmo no mundo durante vários anos. E aí depois o capitalismo venceu, né? Teve a queda lá do Muro de Berlim, outras coisas mais, mas isso não aconteceu de uma forma tão fácil. Hoje nós temos os Estados Unidos como a potência máxima, mas ao mesmo tempo a gente não pode segmentar que existe só um tipo, existe também dentro do unipolar algumas coisas multipolar, como os blocos econômicos, que aí eu vou deixar um pouco a Andressa falar da questão do multipolar, que agora está mais recente, depois eu vou falar um pouquinho sobre esses órgãos que é tão importante para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, é importante a gente só frisar mais um pouco a questão aqui da bipolaridade. A gente vai ter a União Soviética e os Estados Unidos fazendo esse contraponto, essa dualidade, né? E os Estados Unidos realmente saem